Vamos começar agora a falar sobre inovação e crowdsourcing. Eu queria chamar primeiro o nosso convidado, o Flávio Mendes, da IBM. Vou dar uma apresentada nele enquanto ele vai chegando aqui no palco. O Flávio Mendes, ele é formado em Matemática e Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem pós-graduação pela mesma faculdade, pela Faculdade de Economia e Administração da própria universidade, além de pós no IBMEC Rio de Janeiro e na Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte. Ele trabalha na IBM há 19 anos e nos últimos anos ele especializou-se em portais em redes sociais. Faz parte de um time mundial da IBM com foco em portais, colaboração e redes sociais e trabalha na unidade de software da IBM América Latina. Oi, tudo bem, Flávio? Obrigado, tudo bem. E o nosso outro palestrante vai ser o Ricardo Anderaus, que muitos de vocês já conhecem. Ele é diretor de mídias sociais e transmídia da Abril, e diretor de mídias digitais da MTV Brasil. É jornalista com passagem pela Folha, Carta Capital, Estadão, Rádio Eldorado e Band News FM. Foi diretor editorial e responsável pela implementação no Brasil do jornal Metrô. Foi o primeiro webmaster, olha só, do Universo Online, gerente de mídias digitais do Itaú Cultural, editor executivo do portal Estadão.com e diretor de negócios online do Grupo Bandeirantes. Esses são nossos dois palestrantes. O convidado começa, então. Vamos lá, Flávio. Ok, vamos lá. Bom, gente, bom dia, obrigado aí pela presença de vocês. Vou pedir para o rapaz ali botar o sinal da apresentação. Acho que dá para vocês terem uma... que é ali, né? Pelo menos dá para ver que é ali. Vamos lá, gente. Então, a ideia que eu tenho com vocês aqui é tentar compartilhar um pouco da experiência da IBM, né, com relação à grande transformação que está sendo. Na verdade, isso é muito mais uma jornada do que uma transformação que tem início, meio e fim. Então, como é que está sendo essa transformação na IBM e a transformação, como é que ela está atingindo cada um de nós, funcionários da IBM, né? Vamos começar aqui a apresentação tentando entender, em primeiro lugar, qual é a visão da IBM, onde que a IBM entende que hoje nós estamos, né, em termos de tecnologia. Vamos começar falando de tecnologia. Em termos de tecnologia, se a gente for lá atrás, quando começaram a surgir os mainframes, quando esses mainframes chegaram nas grandes corporações, o que existia naquela época era o famoso Glass House, que era aquela sala com aquele mainframe, com aquele computador enorme, né, com pouquíssimo acesso restrito e tudo mais. Era uma computação extremamente centralizada. Depois, na década de 70, a gente viu o surgimento dos mini-computadores e, consequentemente, a viabilização do que a gente conhece como computação departamental. Ou seja, os departamentos de uma empresa eles passaram a ter acesso a recursos computacionais de uma forma muito mais ágil. Mas, ainda assim, era distante do usuário final. Década de 80, a gente assistiu o surgimento dos PCs, dos computadores pessoais. E aí, todos nós aqui passamos a ter acesso à informática dentro do nosso dia a dia. Então, passamos a ter microcomputadores em nossas mesas. No início no trabalho, depois também na vida pessoal. Década de 90, a gente assistiu o surgimento das redes locais, ou seja, os computadores já estão ali, então vamos ligar esses computadores, né? E, finalmente, agora, no século XXI, nos últimos anos, a gente assistiu a três fortes tendências, três grandes novidades para nós. Não necessariamente nessa ordem, mas a primeira delas, computação em nuvem, que está ganhando muita força atualmente. Mobilidade, ou seja, todos nós aqui, acredito que a maioria tenham smartphones e conseguem acessar sistemas do seu trabalho através desse smartphone. E, por último, as redes sociais, que é o objetivo da nossa conversa aqui hoje, tá? Até fazendo um parêntese para vocês antes, vocês podem tomar notas e fazer observações, podem fazer perguntas também durante a apresentação, não precisa esperar o final. E esta apresentação eu vou estar disponibilizando para vocês no SlideShare, depois, para quem quiser baixar, pode baixar à vontade, tá? Essa é mais ou menos a visão que a IBM tem da evolução da parte de tecnologia. Dentro de casa, a gente também viu uma transformação muito grande, tá? Então, começando lá atrás, em 1996, foi quando surgiu a primeira intranet da IBM, tá? Foi um portal interno que tinha como objetivo principal fornecer informações. Isso foi evoluindo desde 96 até hoje. Hoje nós temos uma intranet que eu chamo de uma intranet social. E o meu objetivo aqui durante essa apresentação é mostrar para vocês por que a gente tem uma intranet social, tá?
Mas, basicamente, e aí vem uma coisa que a gente vai forçar bastante durante essa conversa aqui com vocês, a grande mudança que está por trás disso, que não é fundamentalmente uma mudança de tecnologia, mas é uma mudança de comportamento. Então, lá atrás, em 96, o que a gente tinha era a IBM publicando notícias, publicando conteúdo no portal, e os funcionários consumiam essa notícia, ou seja, era unidirecional. Hoje nós temos uma intranet social, onde a grande diferença é que os funcionários participam, compartilham informações. A gente gera conteúdo para a nossa intranet. Essa é uma grande diferença comportamental que faz tudo ser muito mais rico, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, dentro da IBM, a gente tem 620, esses dados são de abril agora desse ano, tá? A gente tem 629 mil usuários cadastrados, ou seja, 629 mil perfis dentro da rede social da IBM. A gente tem, dentro de comunidades, a gente tem 434 mil comunidades. O que são comunidades? São grupos de pessoas que criam ambientes dentro da nossa rede social para discutir os mais variados assuntos, desde assuntos pessoais até assuntos profissionais, tá? A gente tem 62 mil wikis, 297 mil usuários de blogs, tá? Bookmarks, atividades, 623 mil arquivos compartilhados, 14,9 milhões de downloads. É muita coisa, tá? A IBM é fundamentalmente uma empresa de tecnologia e, obviamente, acaba usando essa tecnologia internamente. A gente às vezes brinca até, fala que é um pouco de casa de ferreiro, espeto de pau, mas nesse caso aqui a gente está realmente explorando bem a tecnologia que a gente hoje tem desenvolvido. E eu diria para vocês, sem o menor medo de errar, não tenho a menor dúvida em relação a isso, a maior rede social corporativa do mundo hoje é a rede da IBM, tá? Em termos de alcance, de conteúdo compartilhado e de benefícios já atingidos, tá? Mas, gente, tudo isso que a gente está assistindo é uma transformação social muito grande, tá? Para que vocês, eu gosto de começar com essa citação do Marcel Proust, que ele fala, né, que para a gente entender uma situação desconhecida, normalmente a gente usa elementos conhecidos, né, e por causa disso a gente não consegue entender. A transformação que a gente está passando agora com a questão das redes sociais, tanto externas quanto internas, é muito grande. Faz pouco tempo eu li um artigo que fazia uma comparação com relação à época em que foi inventada a prensa de Gutenberg, né, século XV, lá atrás. Até aquela época, o conhecimento ele era propriedade de poucas pessoas. Então, provavelmente vocês todos têm aqui a imagem daqueles monges escrevendo aqueles livros à mão, né, nos mosteiros, aquele negócio bem medieval. Era assim que funcionava. Então, poucas pessoas tinham acesso a poucos livros. Tá? Com a invenção da prensa móvel, lá, dos tipos móveis, né, pela primeira vez na história foi possível produzir livro em escala. Só que naquela época, para que essa mudança tivesse impacto na sociedade, com um alcance mais amplo, isso demorou 200 anos. Não foi uma coisa que saiu da noite para o dia. Desculpa aí, gente, eu fico meio rodando aqui. Então, não é uma coisa que foi da noite para o dia. Demorou 200 ou 300 anos para que livros fossem consumidos pela população em geral numa escala mais ampla, tá? Hoje, as redes sociais chegaram, tem 7 anos, 8 anos, e a transformação é uma escala nunca antes imaginável. Então, não dá para a gente tratar esse assunto e tentar entender essa situação usando os conceitos que a gente usava há 10 anos atrás. Tem que abrir a cabeça, tá? A IBM, por exemplo, é um exemplo típico disso, né? A IBM foi fundada, fez 100 anos no ano passado, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a IBM começou produzindo cartão perfurado, né? Cartão perfurado, eu estou vendo que a maioria aqui é muito jovem, então não deve saber o que significa, mas o cartão perfurado era usado para entrar dados no computador. Era um cartãozinho pequeno assim, eu tenho que trazer nas apresentações, porque muita gente não sabe nem o que é. Então eu tenho que trazer para mostrar. Mas começou com isso. Depois a IBM fez, sabe o quê? Balança, aquelas balanças que estão ali, ó, balança de açougue, fez balança de açougue. Depois fez relógio. Não sei se vocês conhecem o relógio da Central do Brasil, lá no Rio. Aquele relógio é da IBM. Foi feito pela IBM, não da IBM, foi feito pela IBM. E por aí vai, máquina de escrever elétrica, mainframes, mini computadores, computadores pessoais. Hoje a gente vive com software, serviços, hardware, um bando de ofertas diferentes, né?
Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque essa é a segunda citação que eu gosto de falar. Gente, muitas empresas hoje morrem não porque estão fazendo as coisas erradas, mas porque seguem fazendo as coisas certas durante muito tempo, né? A gente tem visto no segmento de mídia, né, no segmento de mídia, as transformações que estão acontecendo por causa da internet, por causa da mobilidade, por causa dessas coisas todas, né? Ao mesmo tempo em que a gente vê essas transformações muito grandes, a gente vê um mundo enorme, mas enorme de oportunidades. Coisas que a gente não viu ainda e que daqui a um ano a gente vai dizer como é que a gente vivia sem isso. Então, o papel de cada um de nós aqui vocês na Abril, realmente estar pensando nisso, né? É o futuro da mídia que está na mão de vocês, acreditem, está na mão de vocês. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Tá? Mas, basicamente, isso aqui é muito importante, a gente precisa se transformar. E a IBM se transformou durante esses 100 anos. Tá? Eu li um artigo também, há um tempo atrás, que fazia uma comparação das 100 maiores empresas que existiam no início do século XX com o final do século XX. Só 4 sobreviveram. Tá? Porque só 4 se transformaram. Imagina a empresa que fazia chicotes para carruagem naquela época. Não faz sentido, né? Então, ela tem que se reinventar para continuar a sobreviver. E esse é o papel de cada um de nós aqui. E esse negócio de mídias sociais, quando a gente fala de mídias sociais, né, a gente tem uma impressão, né, de que isso é só para os jovens, só para os adolescentes ou para as pessoas que têm 20 anos ou 25 anos. Não é verdade, né? As estatísticas estão aí, basta vocês entrarem no Google ou em algum lugar e verem que o consumo de internet hoje e de mídias sociais, ele vai desde pessoas de 10 anos até mais de 80 anos. Tá? É óbvio que existe uma concentração maior nas faixas etárias intermediárias, mas ele atinge a todo mundo, né? Os mais novos, inclusive, têm um comportamento diferente, né? Olha só isso aqui, os mais novos, né, olha para o negócio e olha no Twitter, né? É uma inversão de valores, ou uma inversão de conhecimento crítica. E isso aqui é verdade. Eu me lembro quando eu era criança, que uma das brincadeiras que faziam era tipo assim, você é garoto de cidade, nunca viu uma vaca, né, ou uma galinha. Hoje é isso. A criança sabe identificar o que é um pássaro, né, mas se identifica errado, né? É uma transformação social muito grande. E essa transformação, ela está em todos os níveis, não apenas na iniciativa privada, mas também em governo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um caso para compartilhar com vocês, que é o caso da Islândia. A Islândia é um país pequeno, tem 300 mil habitantes, tem menos habitantes do que a IBM tem de funcionários, né? E a Islândia, em 2008, com a crise mundial, os 2 maiores bancos da Islândia quebraram. E aí você imagina um país daquele tamanho, né, os 2 maiores bancos quebraram. Nesse momento, né, a Islândia resolveu se reinventar. Vamos fazer uma nova Islândia. E a primeira coisa que eles decidiram fazer é fazer uma nova constituição usando o Facebook para pedir aos cidadãos que pudessem dar contribuições. Tá? Então, isso mostra claramente um canal extremamente forte que é o Facebook. Outro exemplo, também no ano passado, o presidente dos Estados Unidos fez uma sessão de 1 hora pelo Twitter para responder a perguntas. Durante 1 hora foram 96 mil perguntas. Aí você vai dizer, Flávio, mas espera aí, ele respondeu 6 que já estavam preparadas. Talvez, né? Não importa, o ponto aqui é o seguinte, é um canal extremamente forte de comunicação com a população em geral. Tá? Então, não é uma coisa restrita que você olha, não, isso só serve para isso. A gente não pode restringir nossas cabeças e fechar as cabeças para novos usos de tudo isso daí. Aqui no Brasil tem um caso super interessante que aconteceu no ano passado. Esse cara, aliás, foi esse ano, esse carinha daí, o Mauro, né, ele não foi devidamente, não ficou satisfeito com o atendimento que ele recebeu no Bradesco. Tá? Olha o que ele fez. Ele reclamou no Facebook, como a maioria de nós aqui reclama. Só que o cara, além de estar pau da vida, teve paciência de escrever a reclamação dele num versinho. Então o cara foi lá e escreveu um versinho, rimando. Imagina o cara nervoso, eu não consigo, eu quando estou pau da vida não vou parar de escrever um poema. O cara foi, escreveu um poema, com toda a calma do mundo. Agora, olha que legal aqui, olha a resposta do Bradesco. Tá? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa página daqui? 2 coisas. A primeira coisa é, gente, quando a gente está falando de mídias sociais, seja interna, seja externa, a primeira coisa, o formato é diferente. Esse cara
ele não estava esperando uma resposta do Bradesco em papel timbrado, dizendo: prezado senhor Mauro, acusamos o recebimento da sua reclamação, ela está protocolada com o número tal, e você vai receber uma resposta em até 7 dias úteis. Definitivamente ele não estava esperando isso. Tá? E é o nosso comportamento. A gente, quando coloca um questionamento no Reclame Aqui, no Facebook, a gente quer uma resposta não naquele formato arcaico, né? Segundo ponto, não dá para vocês verem direitinho, mas o tempo em que a resposta foi feita, né, foi muito rápido. Então, mídias sociais, a gente tem um formato diferente e um timing diferente. De novo, esse cara não estava esperando uma resposta em 3 dias úteis. A resposta é em questão de horas. É o comportamento da gente. Basta vocês verem o seguinte: quando vocês postam alguma coisa no Facebook, vocês não ficam esperando para ver se alguém curte? Todo mundo faz isso, né? Será que ninguém vai curtir esse negócio? Né? Fica lá aquele minuto, 2 olhando lá. É normal. Na mídia social, o tempo e o formato são diferentes. A gente tem que estar atento a isso. Tá legal? Muito bem. Por que a gente está atento a isso? E aí, trazendo para dentro de casa, né? Qual é a grande diferença? Eu aposto, quanto vocês quiserem, de todos nós aqui, cada um de nós usa o nosso tempo durante o dia de uma forma diferente. Então, gente, quando a gente fala de mídias sociais, a gente tem que estar ligado que as pessoas têm uma dinâmica mental diferente e funcionam numa frequência diferente e precisam de um tratamento diferente. Não adianta esperar que o tratamento deve ser o mesmo para todo mundo. Aquela famosa frase, one size fits all, não se aplica aqui, tá? E aí vem a primeira grande conclusão que eu queria deixar para vocês. Quando a gente fala de mídias sociais, a gente não está falando de tecnologia. Eu sei que pode parecer estranho o Flávio, da IBM, está aqui, falar que eu não estou falando de tecnologia. É óbvio que a tecnologia é importante, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Tá? Mas, um projeto de mídias sociais, ele precisa que você entenda de sociologia. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Não sei se vocês aqui têm algum sistema integrado, tipo ERP. Né? Uma empresa que implanta um sistema de ERP, que é um processo tipicamente top-down, ou seja, colocou, se a sua função, né, é agora executada através daquele sistema, você tem que usar aquele sistema, você não tem a opção de não usar, você tem que usar. Agora, num sistema de mídias sociais, principalmente numa rede social corporativa, cujo principal objetivo é colaboração, é compartilhar informação, você não pode chegar para um funcionário e dizer: meu amigo, você tem que colaborar 3 vezes por dia. Já colaborou hoje quantas? Não funciona assim, né? Cara, você não compartilhou nada hoje? Não, assim não dá, você vai ser mal avaliado. Entendeu? Então, não funciona assim. É fundamental entender tecnologia e, principalmente, sociologia. Essa é uma grande diferença, tá, em relação a projetos tradicionais de TI. E, por isso, é importante dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Nós, na IBM, temos esse guia, tá? Aliás, esse guia está aberto na internet. Se vocês procurarem IBM, Social Computing Guidelines, vocês vão ver, podem usar como referência, com inspiração, qualquer coisa. Ou dar sugestões para a gente melhorar também. Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que dizer o que pode e o que não pode ser feito? Será que precisa? Não sei se aqui alguém tem filhos adolescentes, né? Mas eu tenho uma filha adolescente de 15 anos. Né? Eu tenho um de 10 e minha filha de 15. O de 10 ainda não entrou, mas a de 15 já usa há bastante tempo esse negócio. E ela compartilha no Facebook e em outras redes sociais coisas que eu não compartilharia, que eu particularmente acho que são particulares, privadas, né? Mas qual é o ponto aí? É ela que está errada? Não. Na verdade, o que acontece, gente? Todos os amiguinhos dela e todos os amigos dos amigos e por aí vai, também têm o mesmo comportamento. No fundo, o que está por trás disso é uma mudança que está acontecendo na sociedade que atinge diversas dimensões. E uma delas é o conceito de privacidade. Então, o conceito de privacidade hoje é diferente do que era há 10 anos atrás. Aliás, ele é diferente em regiões diferentes do país, do mundo e do país. Mas ele é diferente em relação a 10 anos atrás. Então, a gente precisa, sim, dizer o que pode fazer e o que não pode fazer, porque ela não sabe o que é confidencial. Ela não sabe o que é um documento classificado.
E ela pode chegar, quando entrar no mercado de trabalho, e dizer assim, Flávio, puxa, eu só compartilhei 2 parágrafos, eu pensei que não pudesse compartilhar o documento inteiro. Então, tem que dizer o que pode e o que não pode ser feito. Não dá para a gente pensar e partir da premissa de que todo mundo sabe exatamente o que tem que ser feito. E aí tem um ponto interessante, a forma de dizer isso é bem bacana. Vou mostrar para vocês agora um vídeo, rapidinho, né? É um vídeo que foi elaborado por um órgão do governo da Austrália para falar exatamente isso. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Acho que você vai ter que dar um enter em cima desse retângulo grande aí, por favor. Reparem no formato, tá, gente? Deixa eu interromper aqui rapidamente, esse ponto é interessante, né? Muitas empresas hoje restringem ou proíbem o acesso a redes sociais, como o Facebook, por exemplo, a partir do ambiente de trabalho. E eu gosto muito dessa primeira comparação, porque há 40 ou 50 anos atrás, quando o telefone entrou nas empresas, ele começou pelos diretores, pelos executivos, e depois foi baixando, até atingir toda a população, né? E quando ele chegou a um determinado nível de uso, havia uma preocupação extremamente grande com relação ao uso excessivo, ao mau uso do telefone, ou seja, vou ficar o dia inteiro falando com a, sei lá, família, amigos, namorada, e por aí vai, tá? Então, isso era a década de 70, mais ou menos, aqui no Brasil, inventaram uma tecnologia de ponta na época para controlar o uso. Eu não sei se... Vocês se lembram como é que era o telefone naquela época? Era um disco, tá, gente? Não era o telefone de teclas hoje. E qual era essa tecnologia? Um cadeado. Era um cadeadozinho que a gente botava. Quem ri normalmente se entrega, porque sabe o que é. Então era um cadeadozinho que a gente botava ali. E aí, obviamente, né, mais do que rapidamente, inventaram, né, o tapinha em cima para discar. Mas beleza. O ponto aqui é o seguinte. Para a gente pensar, o que estava errado? Era o telefone ou era o funcionário? Onde que está o erro? Será que se a gente contrata um funcionário que fica 10 horas por dia no Facebook, o erro é do Facebook ou é o erro do funcionário? Então, para a gente pensar, não existe uma resposta certa para isso. Cada empresa tem um perfil diferente e tem que se acostumar a tratar com seus funcionários. Mas, assim, restringir ou educar? Né? Essa é uma pergunta. Vamos seguir aqui o vídeo.
Esse é outro ponto que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas que é super importante, reputação online. Pra vocês terem uma ideia, hoje nos Estados Unidos existe uma profissão chamada Personal Reputation Manager, Tabajara, não sei esquecer. Mas existe essa profissão nos Estados Unidos para cuidar da imagem, não só de pessoas, como também de empresas. Tá? A gente vai falar um pouco mais à frente. Legal o formato, né? Quer dizer, você podia esperar tudo, menos um formato assim tão vibrante, dinâmico, quando vem de um governo, né? E está aí. De novo, né, um exemplo para vocês, formato é absolutamente tudo, tá? Agora, deixa eu gastar 5 minutos com vocês, só para falar uma coisa que é muito importante. Todo mundo aqui sabe o que é uma rede social? Acredito que sim, né? Mas vamos partir do pressuposto que a gente não saiba o que é uma rede social, né? Uma rede social, basicamente, tem 3 elementos, só, não tem mais nada. O primeiro são pessoas, óbvio, né? É óbvio, né? Então, se o Flávio aqui quiser criar uma rede social e ficar aqui, eu não tenho uma rede social, não tem mais nada, só o Flávio. Da mesma forma, eu preciso ter interações entre as pessoas, ou seja, se nós todos nessa sala aqui resolvermos fazer uma rede social e não existir interação entre nós, não existe uma rede social, é característica básica. Ou seja, dentro de uma empresa, se você cria, né, o negócio de botar lá a TI para botar uma rede social e ninguém usar, não tiver interação, não tem uma rede social. Não vai dizer que tem, porque não tem. E por último, contribuições. O que é contribuições? Contribuições é gerar conteúdo, gerar conhecimento. Né? O que nós todos queremos quando a gente pensa numa rede social corporativa é atingir um estado que a gente chama de conhecimento coletivo. Tá? Ou seja, o conhecimento ele é compartilhado por todos da empresa. Agora, isso é meio cruel, né? Porque apesar de toda a tecnologia que nós temos disponível, a média mundial de contribuição dentro de redes sociais corporativas gira em torno de, pasmem, 5%. Isso significa que dentro de uma empresa como a IBM, que tem 600 mil funcionários, 400 e poucos mil funcionários, 20 mil aproximadamente contribuem. Na IBM deve ser mais, porque o perfil da IBM é uma empresa de tecnologia e por aí vai. Aqui na Abril também provavelmente deve ser mais, pode ser mais, caso vocês implementem algum tipo de rede social. Mas na média mundial é em torno de 5%, o que já é maravilhoso. Porque se vocês pararem para pensar, há 5 ou 10 anos atrás, esses 5% que hoje geram conhecimento, não podiam registrar esse conhecimento e compartilhar com os outros 95% que agora podem consumir. Tá? Então, é uma diferença muito grande em relação ao que tinha no passado. E isso está impactando a organização interna da empresa. Então, olha só, aquele organograma tradicional, ele está mudando para um sociograma. E a gente vê que algumas pessoas no sociograma têm mais valor do que tinha antes. Então, por exemplo, né, aqui nesse sociograma, eu vejo o Alex ali no meio como sendo quase que uma central. Né? Todo mundo busca o Alex atrás de informação. E é importante a gente entender isso. Né? Por quê? Porque o que acontece se o Alex sai da empresa? Né? Olha lá. A gente cria um pequeno buraco ali. Tá? Existe um sociólogo de Harvard chamado Nicholas Christakis, ele estuda isso há 20 anos. Antes da gente chamar isso de redes sociais, ele estudava relações sociais. E ele tem uma teoria que é brilhante, que é assim, ó, não somente doenças são contagiosas, mas comportamentos também. Então, obesidade é contagioso, tabagismo é contagioso, alcoolismo é contagioso, hábitos saudáveis também, correr é contagioso, né? Fazer esporte é contagioso. Então, a gente tende a se agrupar em grupos similares. O que se aplica dentro de uma empresa? Se aplica o seguinte: se esse cara que sai, segundo a teoria dele, nos meses subsequentes, as pessoas que estão em volta aumentam a chance de sair significativamente. Depois estabiliza, mas nos meses subsequentes costuma acontecer isso. Eu vejo isso acontecendo na IBM, provavelmente acontece aqui também. Né? A pessoa sai e às vezes leva alguns colegas de trabalho juntos nos meses subsequentes, depois estabiliza. Não é importante você conhecer isso? Então deixa eu mostrar para vocês, rapidamente, um pouco da nossa intranet, que eu quero chegar nesse ponto aqui para vocês.
Essa daqui é a nossa intranet, tá, gente? Então, na intranet da IBM, eu tenho essa primeira página aqui, que eu saí dela rapidamente, que é a página de home, onde eu tenho notícias, informações, e se vocês repararam lá em cima, vocês veem o meu nome, Flávio Gusmão de Figueiredo Mendes. Significa que eu estou logado, né? Entrei na rede. E as notícias são geradas com base no meu perfil, nos meus interesses, tá? Por que eu estou nessa página daqui? Aqui é o motivo pelo qual eu chamo de uma intranet social, né? Se vocês repararem bem, aqui no meio, eu tenho, ali em cima a minha foto, é como se fosse, gente, um Facebook, tá? Então, eu posso chegar ali em cima e digitar, né, definir o meu status, ou seja, agora eu estou fazendo uma apresentação no cliente e tal. E ali embaixo, naquela sequência que tem de fotos ali, por exemplo, de comentários, são as atividades das pessoas que eu sigo. Ou seja, que nem no Facebook, né? Aquilo que os seus amigos estão fazendo no Facebook, eu vejo ali. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: você está participando de um projeto, quer alguma informação, você vai ali e coloca a informação. É bem diferente. Eu entrei na IBM em 93, tá? Quando a gente usava mainframe ainda, assisti toda a entrada em produção de e-mail e outras coisas mais. Eu me lembro na época que eu entrei na IBM em 93, que quando a gente mandava um e-mail para alguém, o que tinha que fazer? Tinha que ligar e avisar: mandei um e-mail para você, dá uma olhada, né? Hoje, isso está acontecendo de novo, principalmente com as gerações mais jovens. Já aconteceu comigo, de eu mandar um e-mail para minha filha, chegar em casa de noite: filha, você não viu o e-mail que eu te mandei? Pô, pai, quando mandar tem que me ligar, né? Mesma coisa está acontecendo. Isso aqui não. Isso aqui, a gente quando coloca um pedido de ajuda, um comentário, ou quando a gente compartilha um arquivo, compartilha uma apresentação, é impressionante. Em pouco tempo, a gente tem respostas. Ali à esquerda, isso aí, obviamente, é a notícia do dia, né? A gente está vendo a nossa CEO, a presidente da IBM Mundial, que é a Ginni Rometty, né? A Ginni Rometty, quando ela assumiu a presidência da IBM no início desse ano, final do ano passado, início desse ano, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela foi na rede social da IBM e postou um vídeo dela. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Porque antes, todo grande executivo, alto executivo da IBM, quando assumia, o que ele fazia? Mandava um e-mail, né? Aquele e-mail: assumir, parabéns, aquele formal, né? O prezado senhor cliente, né? Ela não. E o mais bacana, né? Ela responde a todos os comentários que são feitos. Então, assim, não é assistente que faz, não. Não é assistente que faz, porque eu faço parte desse grupo global, a gente trabalha com ela, inclusive, em relação a isso. Ela responde aos comentários. E, olha, não pense que ela recebe poucos comentários, não. Ela recebe muitos comentários. Esse é um dos pilares número 1 para você ter uma rede social corporativa sólida. É a participação executiva, é a liderança executiva. O executivo mostrando aquele negócio. E de uma forma autêntica. Não adianta nada o cara, né, ser aquele, né, como é que chama? Aquele feitor, né, aquele feitor, e gostar das coisas muito tradicionais, e chegar no dia a dia, querer se mostrar, né, na rede social com um avatar, né, de, não, que eu sou o cara mais social do mundo, contem comigo e vamos em frente. A autenticidade é fundamental para a gente poder navegar nessa rede social. E aí, eu tenho aqui 500 milhões de conhecidos, que eu mantenho na minha rede e tudo mais. Aqui é o meu trabalho no dia a dia, tá, gente? Hoje eu gasto mais tempo aqui dentro do que dentro do correio, por exemplo, tá? Agora, olha só que legal. Uma coisa que eu uso bastante, que eu acho bacana, né? Vamos supor que por algum motivo eu esteja num projeto e que eu preciso de um determinado conhecimento qualquer. Vamos dizer que esse projeto seja de social business, ou seja, de redes sociais corporativas. Aí. Tá aí. Tá aí. Em segundos, eu fui no sistema da IBM e peguei aqui uma lista de pessoas que podem, eventualmente, me ajudar num projeto de redes sociais corporativas. Agora, olha que legal, quem está ali, número 4 no ranking? Sou eu, né? Isso é bom ou é ruim? É ótimo.
É ótimo eu saber que, em tese, eu estou bem no filme, porque essa é a minha missão. Eu faço parte desse time global. Se eu não aparecesse aqui, era para me preocupar um pouco, né? Eu vejo isso, meu gerente vê isso, RH vê isso, a empresa vê isso, os meus companheiros veem isso. Isso é muito importante. Agora, vamos supor que eu queira ver a rede da IBM de social business. Eu posso vir aqui da mesma forma. Nesse momento, o sistema está buscando as informações. E aqui é importante a gente entender que isso é feito em tempo real, tá, gente? Então, isso está sendo feito, está acontecendo agora. Essa é a fotografia, aquela fotografia que eu mostrei para vocês antes ali, obviamente até um determinado nível, porque não dá para botar muita gente nesse desenho, tá? Eu estou ali no meio, em algum canto, daqui eu não consigo ver direito, mas eu acho que é ali embaixo à esquerda, se não me engano. Tá? Não importa. O ponto aqui é o seguinte, vocês também não estão conseguindo ver com muita clareza, mas entre cada uma daquelas pessoas que estão aparecendo ali, você aparece os laços, os links, os elos que comunicam essas pessoas. Tá? Então, com isso, gente, aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco, né, está aqui na prática. Eu não estou falando uma coisa que não existe, está aqui, a gente faz isso aqui na prática. E o que acontece com isso? Eu consigo ver aonde que eu estou, e realmente eu estou vendo, eu estou ali embaixo à esquerda, né, no meio, né? E o que RH pode fazer, por exemplo, vendo que o Flávio é um cara que é consultado bastante. RH pode chegar e dizer o seguinte, opa, peraí, esse cara é importante para nós, não vamos correr o risco de perder o Flávio. E aí o que faz? Uma ideia boa era me dar um aumento, eu ia aceitar de bom grado, né? Podia começar por aí. Ou um bando de outras coisas que podiam fazer também. Gente, e mais do que isso, o que a gente pode fazer com essas pessoas que estão na periferia? Em tese foram chamadas para trabalhar neste assunto. Por que elas estão na periferia? Será que não tem que entender o que está acontecendo e buscar essas pessoas antes de pensar, não serve, vou demitir, não está trabalhando. Não, peraí, vamos entender o que está acontecendo com elas. Então, esse tipo de tecnologia, ele permite que eu enxergue não o organograma da companhia, que é fácil, o organograma é fácil, eu desenho aqui agora para vocês, cada um de vocês pode desenhar também, para quem você reporta e por aí vai. Mas, principalmente, como é que é a estrutura social da empresa? A gente vê isso no dia a dia, é só querer, tá? Um outro exemplo também é esse aqui, ó. Agora eu estou construindo aqui a minha rede social. O Flávio vai aparecer no centro e ao meu redor as pessoas com quem eu interajo com mais frequência, mais perto, e com menos frequência, mais longe. Então eu tenho aí por divisão da empresa, ou seja, software, hardware, serviço, por país ou por proximidade. Aí estão as pessoas com quem mais perto, as pessoas com quem eu me relaciono mais frequentemente, mais longe. Só uma pequena propaganda. O IBM Connexus é o nome da nossa rede. Tá? Então, eu estou entrando aqui, ó, só para compartilhar com vocês mais alguma coisa da nossa uso interno. Aí está. Aqueles status updates que vocês estão vendo ali embaixo apareciam lá naquela página principal da intranet que eu mostrei para vocês. Tá? Além disso, eu tenho um bando de comunidades que eu participo. Né? Então, como eu falei para vocês, quando eu entro em um projeto, por exemplo, com um cliente, uma das primeiras coisas que a gente faz é criar uma comunidade, aí tem algumas delas, né? São comunidades que eu uso para executar o meu trabalho. Né? Aqui estão 64 mil comunidades públicas que eu tenho acesso, que eu posso entrar no mundo todo. De aplicações eu tenho blogs, arquivos, fóruns, um bando de outras coisas. Essa aplicação aqui que eu queria mostrar para vocês de arquivos é super interessante. Por quê? Vocês aqui, quando mandam e-mail para outras pessoas, algumas vezes mandam com arquivo anexado, né? Ou não? Às vezes mandam, né? Eu não mando mais. O que eu faço? Quando eu mando um e-mail para alguém, o meu arquivo está aí, compartilhado. Mas mais do que compartilhado, se eu entrar aqui, por exemplo, vamos entrar nesse aqui, ó, Cemex.
Aqui. Esse arquivo, ele tem comentários que são feitos por ele, sobre ele. Então, outras pessoas que têm acesso ao arquivo podem fazer comentários sobre o arquivo. Tá? Ele pode ser compartilhado, eu posso ver quem compartilhou esse arquivo, quem já usou esse arquivo, eu posso ter versões diferentes e por aí vai. Agora, outra coisa legal, olha que bacana. Não. Eu posso chegar aqui no Windows Explorer, normal, Windows que vocês usam, né? E está aqui, ó, meus arquivos, tá? Então, não estou na minha tecnologia, estou por fora pelo Windows Explorer e está aqui o arquivo, ó. Posso chegar aqui, ver os comentários, adicionar um comentário. Show. Tá lá. Volto aqui, dou um refresh. Desculpe. Besteira. Vou aqui em comentários. Tá lá. Show. Tá? Da mesma forma, dentro da nossa plataforma de correio, né, eu posso chegar aqui, pegar os arquivos e mandar para cá, tá? Ou seja, é tudo integrado. E aí vem, gente, um ponto importante que eu sempre ressalto com relação à diferença que existe entre rede social aberta e rede social corporativa, tá? Todo mundo aqui tem Facebook? Levanta a mão quem já fez backup do Facebook. Backup. Agora, vocês conseguem imaginar dentro do ambiente corporativo a gente não fazer backup de informações compartilhadas? Acho que não, né? Então, essa é a primeira grande diferença. Só para ficar claro para vocês, né? Segunda grande diferença. Levanta a mão aqui quem confia integralmente na segurança do Facebook. Acho que o cara lá fora levantou, mas ele não ouviu o que eu falei, a pergunta. Não dá para confiar. Eu trabalho na IBM, como eu já falei para vocês, desde 93. E eu vou te dizer que talvez até seja um pouco doentio, mas a IBM é paranoica em relação à segurança. Eu nunca tive um vírus no meu computador. Eu estou falando nunca, zero. A tecnologia, ela tem que suportar segurança. Tá? A tecnologia não é só o software, não. Tem a arquitetura, tem um monte de coisa em volta, mas tem que suportar segurança. Outra coisa, quem é de TI aqui? Tem gente de TI? Então, dentro de qualquer empresa que se preze, quando você vai implementar uma nova solução, como, por exemplo, uma solução como o IBM Connection, né? Quando ela chega, ali dentro já tem outros sistemas, não tem? Como é que é o nome desses sistemas? A gente chama de sistemas legados, ou seja, uma coisa que já está lá dentro, né? Outro dia me deram uma definição brilhante para sistema legado, né? Sistema legado é tudo aquilo que funciona, então ninguém mexe, tá? Mas qual é o terceiro grande requisito de uma rede social corporativa diferente de uma rede social aberta como o Facebook, por exemplo? Integração. Então, óbvio que eu preciso, ela é uma rede social por natureza, o negócio é compartilhar. Se eu botar um negócio sem compartilhar, não faz sentido. Então, integração também é fundamental. E por aí vai. Então, é importante a gente entender que quando a gente está falando de uma rede social corporativa, está aqui, estou integrando com o Windows, estou integrando com o Office, estou integrando com o Notes, que é o nosso correio, com tudo. Com mais, eu posso integrar com SAP ou com outros ERPs da vida. Então, se, por exemplo, eu tiver que tomar uma ação num determinado sistema integrado, essa ação ela pode ser tomada por dentro da rede social. Eu não preciso nem sair da rede social para tomar essa ação. Tá? Então, essas transformações, elas fazem com que o nosso trabalho no dia a dia vá mudando. Né? Deixa eu voltar ali para a apresentação. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês, está aí, na vida real, acontece dentro da IBM. Tá? Então, na prática, a IBM, eu já falei alguma parte, né, mas a gente tem mais de 500 mil funcionários, 50% tem menos de 5 anos de IBM. Eu estava brincando com o Ricardo aqui antes, né? Eu sou um dinossauro. Então, fazer o quê? 40% trabalham remotamente, tá? Em 172 países. Né? Isso aqui é o que eu mostrei para vocês. Isso aqui eu capturo a tela para caso dê problema de internet. Né? Mas não é a mesma coisa que mostrar funcionando. Então, por isso que eu prefiro mostrar funcionando. Aqui a outra parte. Aqui alguns programas que a gente faz internamente na IBM com a parte de social, que são super interessantes. Tá? A gente tem, dentro da IBM, tem um Wikicentral, tem uma Wikiblue, que é a Wikipedia da IBM,
E tem um programa que eu queria focar com vocês rapidamente, que é o Innovation Jam, que na verdade são os jams. Não sei se vocês já fizeram jams aqui. Então, o que é um jam? Né? Além da definição clássica do Jazz After Midnight, né? Que é uma sessão de improviso musical, o jam ele é uma sessão pela web, que é criada, que tem vida útil de 3, 4 ou 5 dias, para tratar um determinado tema. Tá legal? Então, a gente faz jams desde 2001, foi o primeiro jam que a gente fez, e o maior deles foi em 2006, o Innovation Jam. Foram 150 mil participantes de 104 países, 67 clientes, membros de família, por aí vai. Agora, olha só quantas ideias foram geradas em 2 períodos de 3 dias, que esse jam foi 2 períodos de 3 dias. Olha só, 46 mil ideias. Aí vocês vão dizer, Flávio, para com isso, 45.990 é porcaria, repetido, não vale nada, não agrega nada. Talvez. Mas olha o que a IBM fez. A IBM pegou as 10 melhores ideias e botou 100 milhões de dólares em cima dessas ideias. E alguns projetos, como aquele Big Green ali, que está na 4ª linha, hoje já se transformaram em vários produtos para a IBM e já é uma linha de receita de, se não me engano, 1,5 bilhão de dólares. Tá? O Innovation, o Jam em si é uma coisa que pode ser feita aqui amanhã. Então, isso é entender que a tecnologia ela pode ajudar a fazer essa transformação. Mas, se ninguém colaborar, se ninguém participar, não tem transformação. Então, nós todos, a grande transformação que as mídias sociais fizeram e estão fazendo na IBM é transformar todos nós, efetivamente, em agentes de mudança. Nós somos agentes de mudança. Ponto. Desculpa. Coisa que a gente não tinha mecanismo para fazer há 5 anos atrás. Tá? Nós somos agentes. Essa é outra rede social que a gente tem, voltada para a parte de TI. São 8 milhões de profissionais no mundo todo. No Brasil tem mais de 1 milhão de usuários. E olha que legal. Porque a rede social é só gasta, só despesa, não tem retorno. Em 2010, a IBM fez essa pesquisa daqui e a gente economizou 100 milhões de dólares. Por quê? Porque o cliente, em vez de ligar para o call center e gerar um bando de coisas acontecendo na retaguarda da IBM, de chamado aberto, isso, entra na rede social e tira a dúvida ali. Muitas vezes ele resolve ali na hora. Isso aqui é outra coisa que a gente tem hoje na prática. Tá? Só para encerrar, o que mais? Primeiro, rede social corporativa. Quer criar uma rede social corporativa? Tem que ter um objetivo. Tá? Se é para criar, porque o vizinho tem, ou o seu filho perguntou, você não acredita que você não tem? Esquece, vai perder tempo e dinheiro. Então, tem que ter um objetivo de negócio. Tá? Outra coisa, adoção. Já dei o exemplo para vocês do sistema de ERP e do sistema de rede social. Tem que fomentar o uso, tem que fazer com que as pessoas sintam vontade de participar. Nós, na IBM, por exemplo, usamos badges, aqueles ali de cima, cada vez que eu atinjo um determinado nível em alguma coisa, por exemplo, número de LinkedIn, de Twitter, blog, por aí vai, eu ganho um badge. E o de baixo é super interessante, é o Blue Thanks, que é uma forma que eu tenho de agradecer a qualquer colega meu de trabalho. Eu mando um Blue Thanks para ele, fica lá registrado no perfil dele que ele recebeu um Blue Thanks como agradecimento por suportar no projeto XYZ, ou por ter compartilhado um arquivo comigo, alguma coisa assim. Tá? Outro ponto, métricas, também fundamental, né? Afinal de contas, o que vocês querem atingir com a rede social? O que vocês querem ganhar? Se você não souber isso, também não adianta nem começar. Então, assim, eu quero aumentar a circulação de revistas em 17,5%. Tá, 17,5% em cima de quanto? Eu tenho agora 1 milhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões. Então, eu quero chegar a 117 milhões em quanto tempo? Em 6 meses, 1 ano, 3 meses. Tá? Então, métricas é algo fundamental. E, por último, segurança e reputação. Tá? De novo, gente, isso aqui é crítico. A Michelle Obama, presidente, esposa, primeira-dama americana, fez um comentário, ela se engajou numa campanha contra a obesidade nos Estados Unidos. E fez um comentário dizendo, porque esses energéticos engordam. E aí ela citou a marca Gatorade. Foi um caos para a Gatorade. Então, a IBM ajudou a Gatorade a montar esse Command Center, onde eles monitoram tudo o que acontece na rede em tempo real. Tá? Esse outro exemplo aqui, só para acabar, eu não vou passar o vídeo inteiro, não. Vocês conhecem o caso da United? Alguém conhece? Não? Ótimo. É simples. Um cantor americano embarcou em uma cidade para ir para outra cidade e quando ele foi embarcar, não deixaram ele embarcar com a guitarra, teve que despachar a guitarra. E, obviamente, ela chegou quebrada. Para o azar dos caras, esse cara é que nem o poeta lá do Bradesco, só que ele é um cantor.
ele fez uma música, e uma música ficou legal. Eu não vou mostrar a música inteira, porque eu quero mostrar só o início da música. Tem um ritmo legal, não é? I flew United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, "My God, they're throwing guitars out there." The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. United breaks guitars. When we landed in Nebraska, I confirmed what I'd suspected. Mike Taylor had been the victim of a vicious act of malice at O'Hare. Enfim, o vídeo está no YouTube, vocês podem ver. Mas o mais interessante aqui, além da música, que é legal e tudo mais, é entender o tamanho do estrago que esse tipo de coisa pode causar. Quantos acessos vocês acham que tiveram no YouTube para esse vídeo? 12 milhões e meio, até a última vez que eu visitei. E detalhe, o cara fez um segundo vídeo, um terceiro vídeo, entrevista. Então o cara que era totalmente desconhecido, hoje até que deve ter lá o seu séquito de fãs, né, correndo atrás dele. Então reputação online é uma coisa séria, tá? Sério, obviamente a IBM, a Abril, que são empresas grandes, tem lá o nome mencionado no Facebook, no YouTube, toda hora. Só que a gente tem que responder, né, da forma correta, no tempo correto, e evitar que esse tipo de problema possa eventualmente acontecer. Tá? Então aqui a gente tem que tomar um cuidado grande, e eu gosto de chamar atenção nisso para fechar, porque sem cuidado devido com a reputação online, a gente pode se prejudicar e cair feio. E aí vale um ponto importante, independente de vocês estarem ou não nas redes sociais, o nome ele é comentado. Tá? Então, a Abril pode estar ou não, mas está lá comentando, tem gente comentando da Abril, das revistas da Abril, dos produtos e por aí vai. Tá? Aqui são as 10 principais lições, eu vou passar super rápido, a apresentação vai ficar com vocês, eu só queria chamar a atenção sobre algumas aqui que eu acho que são muito importantes. Né? A terceira eu gosto, que a gente chama de Quick Wins. Ou seja, é legal você definir alguns projetos. Vamos começar? Vamos começar. Então, vamos definir alguns projetos que sejam mais simples e que a gente consiga ver o resultado mais rápido. Com isso, a gente vai ganhando força para fazer outros passos mais longos. Né? A tecnologia, no número 5, a tecnologia suporta e acelera essa transformação. Definir objetivos e métricas é fundamental. Né? Item 8. Gente, item 8 é uma coisa que eu ouço direto. Porque aqui não vai rolar porque a cultura da empresa é essa. Cuidado, isso é uma armadilha. A gente não pode ficar refém da cultura da empresa. Né? Se a gente tiver que transformar alguma coisa, existem formas de fazer gestão de mudança, né? Projetos de change management, para suportar esse tipo de coisa. O que não dá é para a gente ficar refém. Não, aqui isso não funciona. Tá? Eu sei que não é o caso da Abril, que a Abril é uma empresa que, né, é mais dinâmica em várias coisas, mas eu já ouvi isso de algumas empresas, aqui no Brasil mesmo e na América Latina, não, isso aqui nunca ia funcionar, não ia dar certo. Tá? E por último, né, o mais importante ali, a 10, gente, ouçam sempre o cliente de vocês, interno que eu estou falando mesmo. Né? Vocês estão fazendo isso para quem? Para o departamento de comunicações, para marketing, para vendas. O que esses caras querem? Né? Não dá para a gente partir da premissa que a gente sabe que vendas quer vender mais, ou que comunicações quer comunicar mais. Não é assim que funciona. A gente tem que ouvir essas pessoas, porque atender ao que elas querem é chave. Tá? Então, isso está na apresentação, acho legal essas lições aí para vocês
foram coisas que nós aprendemos, tá? Bom, como é um mundo social, vocês podem entrar em contato comigo, meu e-mail está aí, no Twitter também, às vezes quando não tão frequentemente, mas tem o meu blog lá, tem o telefone de contato. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, tá? O tempo acho que foi meio apertado, né? Eu estava comentando que terça-feira eu fiz essa mesma apresentação em 2 horas, né? Que aí você navega mais na internet, vê outras coisas, mas aqui eram só uns 45 minutos. Mas, de qualquer forma, estou à disposição, caso vocês queiram, né? Dar uma sequência a isso, para ver com mais calma, e até conhecer mais da intranet da IBM, navegar mais, quando vocês quiserem, tá? Obrigado. Obrigado, Flávio. Agora vamos com o Anderaus, falar um pouco da experiência da Abril. Então, vamos ser bem mais modestos, né? Porque a gente está começando a trilhar esse caminho e, na verdade, eu estou bastante satisfeito porque eu estou vendo aqui na plateia um monte de gente de áreas muito diferentes da empresa aqui. Então, acho que é o público mais misturado que eu vi aqui em todos os dias que eu participei do evento. Muita gente que trabalha com a gente em mídias sociais, que foi meio o começo dessa história toda aqui, o nosso comitê de mídias sociais. E o que eu queria deixar assim como mensagem, e o fato de ter trazido o Flávio aqui, é que a gente comece a explorar agora uma outra dimensão, porque a gente conseguiu juntos fazer um monte de coisas até aqui, pensando as mídias sociais para fora, as marcas, Abril, as revistas, a MTV, a comunicação. Mas eu acho que todo mundo sabe que o mundo está mudando rápido e talvez mais rápido do que o mundo está mudando, o mercado no qual a Abril construiu tudo que ela está mudando mais rápido ainda. Então, o que eu queria, vai ser bem simples o que eu vou apresentar para vocês, mas é fazer um chamado mesmo, para que a gente possa, com a inspiração das coisas que o Flávio falou, se alinhar para poder fazer a transformação que essa empresa precisa. Como eu já falei outro dia que eu estava aqui, não dá mais para a gente ficar chorando as pitangas e não dá mais para a gente ficar acusando uns aos outros dos problemas que a empresa ou que o mercado tem. A gente é que tem que fazer essa transformação e essa transformação tem que ser feita agora. Então, eu vou falar de uma ferramenta, mas eu queria começar não falando da ferramenta, mas falando de uma outra coisa, se eu conseguir mudar aqui de slide. Esse conceito aí, que é um ideograma kanji, né? Eu tive a oportunidade de conhecer isso num dos umas inúmeras oportunidades de treinamento que a Abril me deu desde que eu comecei a trabalhar na MTV em janeiro do ano passado. Essa empresa investe muito na gente, a gente tem muita possibilidade de conhecer coisas novas, só que o que eu acho que está faltando é meio aquele gráfico social que você mostrou antes, quer dizer, a gente realmente conseguir conectar os saberes da gente, conectar as competências da gente e poder inventar o novo aqui dentro. Então, foi num treinamento do CGA do ano passado que eu tomei contato com isso, que era sobre inovação, mas eles queriam tirar a cabeça da gente da história da ferramenta, porque a gente sempre pensa na ferramenta primeiro, mas é um pouco o que você falou, ferramenta para fazer o quê? O que a gente vai fazer? Então, esse negócio aí, esse conceito do BA, é mais ou menos para dizer o seguinte: não adianta ter ferramenta, não adianta ter os executivos lá de cima querendo motivar a gente a fazer, não adianta a gente aqui no chão da fábrica ficar reclamando e ficar chorando pelos cantos, se não tiver um ambiente propício para que a gente possa realmente se comunicar e para que a gente possa compartilhar as coisas. Esse ambiente propício não é só uma ferramenta, não é só um processo dentro da empresa, ele é um ambiente que tem que existir mentalmente dentro de cada um de nós, tem que existir na convivência que a gente tem que existir nas ferramentas, tem que existir em todos os aspectos, né? Eu peço desculpas por não ter tido tempo para preparar o show direito, mas o que eu gostaria de ter feito aqui, eu estava falando para vocês antes de começar, era para botar uma música de meditação, convidar todos a fechar os olhos e a gente olhar um pouco para dentro e pensar, sabe, além da loucura do celular, do Facebook, do e-mail, a gente realmente está querendo trazer o quê? Qual é o ambiente mental que a gente tem na hora que a gente entra nessa empresa e na hora que a gente vem aqui trabalhar? A gente está realmente preparado para inovar dentro de cada um de nós, a olhar cada um dos outros de uma maneira nova? Eu, até os 40 anos de idade, eu brinco que energia para mim tinha 2 tipos, 110, 220
e o resto era bullshit, né? Aconteceram umas coisas na minha vida que me fizeram olhar esse negócio de uma maneira um pouco diferente, né? E eu acho que a gente dá um espaço para olhar os outros de maneira nova, olhar a gente mesmo de maneira nova, é o que vai permitir que a gente possa criar nos relacionamentos com os filhos, com a família, na empresa. Então não dá para a gente cobrar que a Abril mude, se a gente olha a cada um dos outros, colocando uma fichinha, você é da TI, você é do impresso ou do digital, você é do social, você é do marketing. Então essa é a primeira mensagem. Então antes de falar de ferramenta, esse conceito cabeça é mais ou menos isso. Vamos criar um ambiente, vamos criar uma possibilidade que a gente possa inovar. Quando eu comecei a trabalhar na Abril Mídia Digital, isso faz 6 meses, eu fui apresentado para esse tal de Confluence, e eu vi essa apresentação, onde o pessoal, o Cipriani, o Cipriani infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas ele é que puxava esse negócio aí, e ele mostrou esse cenário, né? O pessoal de tecnologia começou a criar base de conhecimentos, começou a compartilhar documento, e de repente eles estavam envolvidos numa babel enorme, e eles não conseguiam juntar as pontas do que eles estavam fazendo. Foi aí que surgiu essa ideia de começar a trabalhar com essa ferramenta, que tem uma cara um pouco parecida com algumas das ferramentas que ele mostrou, que é uma mistura de Wikipedia, que todos vocês conhecem, com ferramenta de gestão de conhecimento e com rede social. A última versão que a gente colocou no ar tem muito de rede social. Essa é a cara da tela de entrada no Confluence. Então a gente está vendo aí o que cada pessoa fez por último, né? A gente vê as atividades das pessoas, a gente pode seguir as pessoas, dar like nelas, e lá dentro as pessoas estão compartilhando conhecimento e informação. Eu peguei, a gente na área de mídias sociais, a gente criou aqui a área de mídias sociais dentro do Confluence. A gente começou a colocar ali nossos papéis e responsabilidades, tudo que a gente está fazendo, para cada uma das áreas que a gente está trabalhando, a gente foi colocando informação. Então, dentro da área de mídias sociais, essa é a área do comitê de mídias sociais, que a gente tem reuniões quinzenais. As pessoas que fazem parte do comitê, espalhadas por diversas áreas da Abril, foram convidadas a participar. Então, a gente coloca a pauta da próxima reunião, coloca o que foi debatido na última reunião, compartilha os documentos, não com a sofisticação das ferramentas que você mostrou, mesmo porque isso é uma coisa pronta, que a gente está adaptando mais ou menos para as nossas necessidades. E aí a gente vai descendo aqui a página da semana. Então vocês estão vendo o post que o Tiago fez em agosto, se eu não me engano. Então a nossa ideia do que seria esse evento foi construído colaborativamente, não tanto quanto a gente gostaria, mas é um início dentro dessa ferramenta. O problema é o seguinte: a gente começou a falar de compartilhar o Confluence com todo mundo, então eu estou aqui compartilhando com vocês o drama que a gente está vivendo no momento, porque dentro da Abril Mídia Digital, esse negócio já começou a crescer de uma maneira um pouco descontrolada, e aí o Manuel, super animado, não, vamos colocar todo mundo dentro do Confluence, traz gente para cá. Então entraram 100 pessoas da DTI, o pessoal do marketing está querendo entrar, e aí o nosso gestor de projetos, né, o Rogério falou, opa, peraí, isso aqui vai virar uma bagunça, vai virar outra Babel, se a gente não organizar. A gente está falando de gestão do conhecimento é uma coisa que precisa ser compartilhada por todo mundo. Então, nesse momento, a gente deu uma brecadinha no amplo uso do Confluence para todo mundo, para desgosto do Manuel. Ele fez a gente migrar de 200 ou 300 licenças que a gente tinha. Nesse momento a gente tem 2.000 licenças para compartilhar com todo mundo, mas antes de colocar isso na roda, a gente está querendo acertar o passo um pouco, e esse acertar o passo passa por definir uma taxonomia, como é que a gente vai querer organizar as coisas, definir uma governança, quer dizer, cada nova área que for ser criada, então o pessoal da DTI quer entrar, beleza, eles entraram, alguém vai ser o chefe dessa turma, na terminologia que o pessoal criou para o Confluence, é o jardineiro ou gardener. Então ele que vai ter que cuidar desse povo, organizar a árvore de conhecimento lá dentro. Nesse momento a gente está discutindo como organizar essa taxonomia da Abril. Então eu mostrei aqui algumas áreas principais, a própria Abril, a base de conhecimento, as pessoas, os processos, os projetos.
Então, a gente está tentando definir uma estrutura que não vai ser absolutamente uma estrutura rígida, porque essa ferramenta tem uma lógica de wiki, então, na hora que cada departamento entrar, vai poder criar isso, ele vai poder crescer da maneira que vocês acharem cabível ou necessário, mas pelo menos a gente quer dar uma lógica inicial para que vocês possam ali dentro organizar. A gente mesmo não está respeitando isso, a própria área de mídias sociais vai ter que refazer boa parte do que fez, a própria Abril Mídia Digital inteira vai ter que refazer um pouco para a gente se adequar, mas é mais ou menos nesse ponto que a gente está no momento, tá? Ainda é muito embrionário, mas eu queria que o que o Flávio trouxe servisse de inspiração para a gente, e essa ferramenta, se não for ela, a gente muda. O mais importante é o BA, e é o BA dentro de cada um de nós, e na empresa que a gente possa compartilhar isso, e vamos em frente. Esse é o endereço do Confluence, para quem já pode acessar. As áreas que vão ser convidadas a participar é um processo relativamente simples, a gente só está esperando algumas semanas antes de realmente abrir as porteiras e poder ir chamando todo mundo. Algumas áreas distribuídas ao longo da empresa, como o pessoal de mídias sociais, já são convidados a participar, e é mais ou menos essa mensagem, e daqui para frente vamos partir para o papo, é isso. Agora a gente pode abrir para perguntas. Eu queria começar aproveitando o Flávio aqui, pedir umas dicas aí. Como a IBM falou que o RH tem acesso à rede de vocês, mas como a atividade na rede influencia na promoção, na carreira da pessoa diretamente? Ele ganha badges, mas ele também, a promoção está ligada a isso? A promoção do cara na empresa, o crescimento da empresa está ligado às atividades dele na rede? Não, na verdade, não está ligado diretamente a receber badges, né? Não existe essa ligação definida. O que acontece, eu posso mostrar para vocês, se tiver tempo ainda também, hoje a gente tem uma interligação entre a nossa rede social e RH. Então, por exemplo, cada funcionário na IBM que tem um determinado cargo, o meu cargo tem uma série de atributos, né? Então, por exemplo, eu sou um líder de social media para a América Latina. Então, eu tenho uma série de atributos que eu sou graduado de 1 a 5, legal? Todo ano, todo funcionário da IBM ele tem que se certificar, ou seja, para a posição em que ele está, ele tem aqueles atributos, ele tem que certificar, fazer um assessment em relação a esses atributos. Alguns são testes online, outros são avaliação gerencial e por aí vai. Tudo isso é conectado com a rede social. Então, por exemplo, quando eu busco uma pessoa que tem um determinado atributo, eu dou uma busca ali, eu consigo identificar a relação de pessoas que têm um determinado atributo. Então, existe uma ligação muito forte entre os sistemas de RH, tá, e a rede social. Tá? A questão de promoção ela não passa muito pelo uso da rede social em si, né? O que acontece é que com a rede social você consegue se expor mais, né? Esse é um ponto positivo e ao mesmo tempo negativo da rede, né? Você expõe o bom e o ruim, né? Então ela é uma ferramenta hoje que ela pode eventualmente ajudar em processos de desenvolvimento de carreira mas não é o núcleo de desenvolvimento de carreira não passa hoje pela rede social em si, não. Tá? É mais uma informação adicional que tem para ler. Legal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, senão vou... Eu queria fazer uma antes do... É tecnicamente possível? Tecnicamente não. Não foi tomada a decisão de fazer essas duas coisas se combinarem para manter separado, mas seria possível ter as pessoas que são minhas amigas no Facebook e trabalham na IBM estarem de alguma maneira mais próximas de mim do que as outras e vice-versa. Eu diria mais, além de ser possível, eu acho que é uma coisa até desejável, né? Ter essa visibilidade, porque a gente tem um programa que é um programa a gente chama de IBM Champion, tá? O IBM Champion tipicamente são profissionais de mercado que trabalham em empresas e concorrentes e por aí vai. Concorrente não, mas trabalham em empresas que normalmente estão divulgando a IBM, a marca IBM, as tecnologias IBM, outras coisas mais. Então, é interessante a gente conseguir enxergar também qual é o alcance social dessas pessoas, né? Então, hoje a gente não tem essa visibilidade, essa tecnologia a gente está usando internamente só, mas tecnicamente não tem problema nenhum, não. É fazível.
E como é que vocês encaram as redes sociais externas, por exemplo, o Facebook? O funcionário da IBM, ele pode responder uma dúvida de qualquer funcionário, de um usuário comum no Facebook, tem uma equipe específica? Então, esse é um dos pontos importantes, né? Quando um funcionário da IBM tem algumas situações diferentes, né? Então, no Facebook, por exemplo, quando um cliente qualquer, um amigo, tira uma dúvida, né, uma dúvida técnica, por exemplo, você pode responder, se você souber a resposta, né? Ou pode orientar essa pessoa a procurar uma outra pessoa que tenha a resposta. Essa é uma situação tranquila, a gente pode responder, tudo mais, não tem problema nenhum. Agora, quando você, passou até no vídeo, não sei se você lembra disso, mas tem uma parte do vídeo que fala que você precisa de um treinamento, uma preparação especial para responder pela IBM, para publicar pela IBM, para dar entrevistas pela IBM, tá? Então, nós temos, eu não sei se vocês devem ter aqui uma espécie de media training, alguma coisa assim. Então, nós temos uma preparação, né? Porque como nós somos mais de 500 mil funcionários, né? Não é esperado que todo mundo saiba responder a tudo e, eventualmente, a pessoa, na ansiedade, pode dar uma resposta que não é a resposta correta, né? Então, assim, para responder à imprensa e para publicar em nome da IBM, essas coisas todas, você tem um processo de preparação, tá? Mas essa presença em redes sociais externas é estimulada também? É estimulada, Eu tenho blog, eu tenho Twitter, eu uso Facebook e tudo mais, só que a orientação é que você, inclusive, coloque um texto, né? Os comentários e opiniões aqui são minhas, não representam necessariamente opiniões e posições da IBM. No meu blog, por exemplo, tem lá escrito lá, as opiniões e comentários aqui são minha visão, não são da IBM. Então, é meu blog pessoal, óbvio que eu falo sobre o meu trabalho, sobre a minha área de atuação e tudo mais, mas são opiniões do Flávio, não são opiniões necessariamente da IBM, entendeu? Então, a orientação é essa. E naquele vídeo também tinha isso. Você bota lá, views are my own, né? Ou seja, as opiniões são pessoais. Tá? Legal. Faz quanto tempo que vocês estão com esse sistema? Vocês implementaram essa parte interna de rede social? Então, ela começou mais ou menos em 2000, 2001, quando nem existia redes sociais. Começou com a parte de perfis, né? E aí ela foi ampliando, crescendo. Ela ganhou corpo mesmo, eu diria, tem uns 4 anos mais ou menos. Tá? Mas já existe assim, a parte de perfil, de informações pessoais e conexões há mais tempo, mas ganhou corpo há 3, 4 anos. Legal. Mais alguém tem alguma dúvida? André, tem? A pergunta vai para o Flávio e para o Anderals. Se apresenta, quem sou? Eu sou Robson, sou gerente de tecnologia da MTV. Na visão de vocês, dos dois, qual o risco do uso de gamificação no ambiente corporativo? Isso pode gerar algum tipo de atrito entre áreas ou entre as pessoas na disputa por medalhas, enfim? O uso de gamificação. É um pouco do que o nosso amigo aqui falou, e eu também falei. Na prática, o que está por trás disso tudo é um mindset diferente, né? É uma forma de pensar diferente, né? A concorrência, a competitividade entre funcionários e entre departamentos, ela sempre vai existir, né? Eu diria até que, até um determinado nível, ela é até saudável, né? A questão da gamification, assim, da forma que eu vejo, ela deve ser utilizada no formato adequado, né? Então, ela realmente é aquela velha história do remédio, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, acho que a gente tem que saber usar a parte de gamification para fomentar o uso de determinadas ações. Então, eu vejo de uma forma positiva. Até hoje, não soube de nenhum problema com relação a, vamos dizer assim, competição em relação a isso, tá? Mas, de novo, sabendo usar e estando relacionado com um mindset diferente, acho que é fundamental para fomentar o uso da rede. Eu estou querendo lembrar o nome do autor de um livro aqui, papo cabeça, tá? Economia das Trocas Simbólicas. Não vou lembrar o nome agora, mas vocês podem googar que vocês acham rápido. A vida já é um game e a gamificação já existe. Quer saber qual é a gamificação nessa empresa? Onde é que está a sua mesa? Qual é o tamanho da sua sala? Onde é que você para seu carro? Que restaurante que você come? A vida já é game.
a gente vai trazer ou não vai trazer ela para dentro dos sistemas nos quais a gente se relaciona. Eu não sou profissional de RH para saber até onde isso pode ser produtivo ou não do ponto de vista psicológico, mas o fato é que a gente já tem os nossos badges, ainda que eles não tenham esses nomes, sem falar do salário em si, das posições que a gente ocupa. Agora, eu acho que é uma coisa muito bacana, sem ser profissional de RH, é a gente incorporar, transformar numa brincadeira esse livro que eu citei. Na verdade, ele fala assim, que todas as sociedades humanas têm trocas simbólicas. Então, ele vai falar dos índios, dos cocares, das penas, e vem trazendo isso até mostrar, e essa é a conclusão mais legal, analisa a arte. Então, assim, arte é o sistema supremo de troca simbólica na sociedade burguesa, porque o cara olha para um Picasso e fala, mas que coisa interessante, blá, 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 porque ele tem o código, entendeu? Então, ele é mais bacana do que o cara que olha e fala, mas eu pintaria isso no fundo do meu quintal? Então, é uma troca simbólica. Então, game já existe na vida, os badges estão por aí, mas eu acho que trazer isso para dentro de um ambiente onde a gente quer colaborar de maneira bem humorada, transformando isso numa brincadeira, me parece altamente positivo em princípio. Só complementando um ponto aqui, a gente tem que lembrar que a questão do mindset é importante, né, é base de tudo, mas no fundo o nosso objetivo qual é? É melhorar a empresa, é ter mais produtividade, é gerar mais conteúdo, é gerar mais riqueza. Né? O objetivo final, né, e eu tenho um mês mais ou menos, eu estava fazendo uma palestra aqui na FEComércio, né, e aí eu falei o seguinte comentário para ele, gente, olha só, o objetivo final é lucro. Lucro não pode ser considerado por vocês uma palavra feia. Lucro é lucro, então é empresa, tanto pessoal quanto profissional. Entendeu? Então, é aumentar a produtividade, por exemplo. Tá? Então, é uma nova tecnologia, né? Gamification, redes sociais, é uma nova tecnologia que vai aumentar a produtividade, ponto. Tá? Toda nova tecnologia, ela tem um período de adaptação e depois aumenta. Tem um cara, não sei se vocês conhecem, um escritor chamado Manuel Castells. O Manuel Castells escreveu 3 livros importantes, mas um deles é A Sociedade em Rede. E ele faz uma análise do impacto de novas tecnologias na produtividade das empresas desde o final do século XIX até o final do século XX. Super bacana. Todas as novas tecnologias aumentam a produtividade depois de um período inicial, né, de adaptação. Vai acontecer a mesma coisa. Eu vejo acontecendo na IBM isso. Eu consigo fazer coisas hoje muito mais rápido do que eu fazia 2 anos atrás, ou 3. Então, eu acho que, eu concordo contigo, acho que a sociedade já é assim, o mundo já é assim, acho que também não sou de RH, então não sei até que ponto, talvez o desafio seja efetivamente a dose, o formato, mas eu sou a favor, eu acho que é legal. Mais alguém? Eu sou o Jefferson Rubo, do casa.com.br. Essa solução de intranet, redes sociais, IBM, ela é também comercializada para outras empresas? Virou um produto isso, ou é tão somente uma solução interna de software? Não, ela é um produto. Tudo que eu mostrei para vocês aqui hoje é produto, e a gente tem clientes grandes, tanto no Brasil quanto no exterior, que usam, assim, é um produto, como qualquer outro. Até uma propaganda, desculpa, é o IBM Connections, de conexões, tá? Que é a solução de rede social. Aquele gráfico que eu mostrei social não faz parte do IBM Connections, ele é a parte, tá? Mas ele o que acontece? Além da questão das redes sociais, tem uma outra disciplina importante que a gente chama de Social Network Analysis, que é a análise de redes sociais. Tá? Aí é uma nova disciplina, são outras ferramentas que pegam a rede social e analisam, né, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, ou seja, quantos blogs foram criados, quantos wikis foram criados, isso é quantitativo. Só que qualitativo legal, foi criado, mas quem está consumindo isso? Né? Isso está sendo consumido pelas pessoas. Porque não adianta nada, de novo, a gente criar uma rede social aqui, cada um de nós criar um blog e ninguém lê. Então não está sendo consumido. Então você precisa medir isso, e aí, com essas medidas, você usa a parte de gamification, né, para eventualmente direcionar para uma parte que você acha que é mais importante para a empresa. Assim, o ponto que está por trás disso, assim, vocês não têm noção, eu acredito que tenham, né, da riqueza de conteúdo que tem no Grupo Abril. A riqueza de conteúdo que tem aqui dentro é bizarramente grande, entendeu? E isso está na cabeça de cada um de vocês. Na hora que vocês botam isso, registram isso dentro de um ambiente de rede social corporativa, que hoje o nome é esse, né, mas pode mudar também,
né? Vocês criam conhecimento coletivo. Esse que é o grande objetivo da rede social. E esse conhecimento coletivo se transforma em maior produtividade, maior receita, lucro e por aí vai, entendeu? Então, vocês têm uma riqueza muito grande. Vocês têm que trabalhar isso, realmente. Eu estou vendo que vocês estão trabalhando, parabéns até. Agora, é um desafio, porque é uma jornada longa. Meu nome é Ana, eu trabalho na revista Arquitetura e Construção. Eu queria saber desse produto interno, essa rede social interna, se esses 5% que participam, se vocês sentiram de alguma maneira uma melhoria no relacionamento das pessoas que estão dentro espontaneamente da rede. Sim, isso aí é um comentário bem interessante. O que acontece? De novo, comparando a minha história dentro da IBM, quando eu entrei lá, era e-mail e tudo mais, e quem eu conhecia, com quem eu interagia? As pessoas do meu andar, ou as pessoas do meu departamento, no máximo as pessoas do meu departamento que estavam em Rio, São Paulo, uma coisa assim, entendeu? Por e-mail ou por telefone. Na hora que a gente entrou com esse tipo de solução, hoje eu interajo com gente nos Estados Unidos com uma facilidade muito grande, na Índia, na China, tem um laboratório na China, tem uma facilidade muito, apesar do horário, né, eu consigo interagir com... Então, existe sim um impacto no desenvolvimento de relações internas. E essas relações novas internas, elas geram valor para a empresa, porque são relações que não haviam até pouco tempo atrás. Quando você troca e-mail com pessoas conhecidas. Né? Você não vai trocar com o cara da China que você nem sabe o que é. Como é que você vai chegar nele? Na hora que você tem a rede social, você consegue procurar com uma pessoa que tem determinada especialização e conecta com ela. Então, você cria relacionamentos, você aumenta relacionamentos que antes não existiam. Esse é um ponto interessante. Esse Obrigada. Eu vejo acontecer assim... É engraçado. E tem uma coisa interessante também. A gente tem um evento anual em janeiro nos Estados Unidos, que vão clientes, vão funcionários da IBM e tudo mais. E, às vezes, é o momento, esse ano aconteceu direto isso, é o momento que a gente encontra pessoas com quem a gente trabalha na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e só troca ou e-mail ou na rede social. Então, não adianta você também esquecer da relação física, né? Tem que ter o contato físico, né? Então, esses eventos são bons por causa disso, que eles trazem as pessoas, aí criam uma afinidade maior ainda. Okay, obrigada. Mais alguma pergunta? Acho que o pessoal quer almoçar. Bom, acho que a gente pode encerrar então. Quero agradecer ao Flávio por ter vindo aqui, ao Anderals por ter explicado mais sobre o Confluence. E a semana continua, né? E até a noite de programação. Obrigado a todos. Só um aviso, desculpa. Os encerramentos, eu não sei se está todo mundo ligado. A partir das 19h30 a gente fica aqui e tem cerveja de graça da Heineken que está sobrando todo dia. Hoje é o último dia. Dê uma passadinha, nem que seja para levar umas latinhas para casa, mas vamos matar a cerveja, pelo amor de Deus. Um convite difícil de aceitar, né? Mas... Vou passar, né?